Então, bom dia. Hoje é o nosso sexto encontro do livro A Inatalidade. E vamos fazer uma pequena retrospectiva do que a gente leu da última vez, que foi bastante, né? Bastante conteúdo. Então, ele estava falando que pai e mãe, quando se unem, eles então começam a formar o envoltório etérico que tem a atuação das forças cósmicas. Então, é como se nesse envoltório submergisse, então, um germe espiritual. Então, é como se a gente tivesse, então, uma imagem desse germe espiritual tecido a partir do cosmos. É uma configuração que vem do macrocosmo, depois de séculos de preparação. Então, começa aí um ser terreno. Tudo bem? Tudo bem, Cris? Tá. Então, essa configuração cósmica se une à corrente hereditariedade, que vai individualizar essa configuração cósmica do corpo físico. Então, na concepção, o que acontece é que o germe espiritual macrocósmico fica comprimido. Então, essa é a força orientadora do germe físico do embrião. Lembram que a gente falou que um ser espiritual não consegue encarnar no germe físico. Então, tem toda uma complexidade que o livro está mostrando aí, como é que isso é feito, né? Então, esse germe espiritual que se liga à corrente hereditária do casal. Eliana, é uma pergunta. Eu não participei, desculpa só. Mas eu assisti o vídeo. Não participei, mas assisti o vídeo. Tá? Então, aonde exatamente ficaria alojado esse germe comprimido? Porque tem vertentes que falam que fica na piuritária, né? Não sei, tem uns que. Pituitária, glândula pituitária, é isso? E cada um fala num lugar, assim, que Não. ele chega a mencionar ou não? Até onde eu estudei, ele não diz isso. Você sabe, Cris, alguma coisa a respeito? Não. É. Até onde eu estudei também ele não diz isso. Se é na pineal, na Isso, pituitária, tá. tá? Então, o que ele diz é que esse germe espiritual que se liga a essa corrente hereditária do casal permanece na esfera lunar. E na esfera lunar que ele vai extrair o corpo etérico desse éter cósmico que vai permitir ele entrar em contato com o corpo físico, com a estrutura germinal do corpo físico. Então, essa entidade anímico-espiritual fica para trás, né? Ela acompanha todo este embrião de fora, por meio do córion e do âmnion, como ele fala, que são esses envoltórios, são esses envoltórios embriológicos, embriológicos ou embrionários, né? Então, é isso que vai acontecer. Ele vai ter que, por essa atração desse corpo etérico do cosmo, ele vai ter, então, essa atuação desse germe espiritual que fica de fora. Ele precisa sentir, né? Ele fala isso, precisa sentir essa atração por esse germe etérico do cosmo. E ele diz que esse processo lunar, espiritual lunar, é muito importante para a nossa biografia terrestre, porque nós passamos pela esfera da Lua quando nós morremos para fazer uma desidentificação do mundo terreno e para uma purificação, e na volta nós passamos outra vez por essa
esfera lunar quando a gente vai nascer. E aí, quando a gente chega nessa esfera lunar, antes de nascer, é como se a gente entrasse numa consciência de sonho, ou seja, a gente cada vez mais vai apagar essa memória do mundo espiritual. O que mais que ele fala? Então, ele fala que para a gente nascer, a gente precisa ter essa força para poder mergulhar no karma. Então, a gente tem esse apagamento do mundo espiritual, mas a gente tem também uma visão daquilo que virá, uma visão do futuro. Portanto, ele diz que para algumas pessoas isso pode ser bastante difícil, e aí tem uma dificuldade de encaixar os corpos. E daí ele traz aquela imagem de doenças da epilepsia, que é uma dificuldade de encaixar todos os corpos. E mais um pouquinho ele fala que durante esses 9 meses, esse germe espiritual atua de fora, como a gente já falou um pouquinho antes, e tem uma intensa participação em tudo que está em volta do embrião. Então, ele vive no que é catabolizado, exatamente como está escrito no livro, no físico, e é eliminado como córeo âmnio. Onde nesse córeo e nesse âmnion é onde está vivendo esse ser humano pré-terrestre, né? E ele diz que no 20º dia, então, o coração começa a bater e o coração está vinculado, tem uma vinculação grande no processo encarnatório e no processo excarnatório, quando a gente nasce e quando a gente morre, né? E é aí que a gente vai ter essa visão do futuro. E daí, quando a gente nasce, a placenta é expulsa, e essa placenta é esse cadáver da vida vivida até então, durante esses 9 meses. E tem a ver com essa pré-natalidade cósmica, com a inatalidade que a gente tem falado até agora. Aquilo que precede a passagem para a vida terrestre. Mais ou menos isso. Cris, alguém quer colocar alguma. Tá sem som, Cris. Não, tá ok. É isso mesmo. Daquilo que a gente pode entender um Do pouquinho. que nós entendemos, né? Seria muito interessante se ouvíssemos uma palestra de algum médico, né? Falando da embriogênese. Sim, Mas, é o que no temos. momento, Ô, Eliana, tu falaste ali que durante ali a gestação, esse corpo etérico, ele fica agindo nesse ambiente da gestação, né, da formação, mas ele não está ainda totalmente penetrado, Não. né? É isso, né? Depois vai ter uma individualização. Primeiro, você tem que ter essa atração por esse corpo etérico cósmico. Ele fala dessa força de atração, para depois individualizar isso. E Depois você justamente, pode falar. individualiza esse corpo etérico, né? E que força é essa? Então, é uma força de atração que ele fala. Então, Aham. Porque a força de atração ela tem que ter no mínimo dois polos, né? Um é o corpo etérico e essa força que atrai está naquela individualidade, está na individualidade. Você tem que ter essa força. E daí, esse eu, né? hã? É Desculpa. o eu, é o ser, é o eu espiritual que está vindo. Fiquei nesse lugar, sabe? Então, Pensando. eu acho que todos os corpos já estão presentes, né? Então, ele fala que eu acho que faltou uma coisa aqui, a gente tem essa força de atração do corpo etérico cósmico para depois fazer essa individualização
a partir desse processo que começa com a união do óvulo e do espermatozoide, entendo eu. E ele fala também que o corpo etérico que vai trazer toda essa nossa memória cósmica, né? Vamos dizer assim. Então, todos os valores, quando você desce pelo portal da Lua, você vai pegar aquele teu pacotinho kármico que você deixou lá e vai incorporar, né? Que são todos os valores, tudo aquilo que você vai ter que transformar aqui na Terra. Sim, eu fiquei pensando também na força, justamente da vida que nos recebe, né? Da própria mãe, desse, entre aspas, desse aceite dessa união para que esse ser pudesse vir. Então, Sim. não é um isso, mas aquilo que dá, é um conjunto, assim, Pois, né? é muita complexidade, né? É muita complexidade. Mas o que ele fala é que a gente já está, desde o início, em contato com membros, ele usa o termo, membros constituintes superiores. Então, quais são esses membros constituintes superiores? Né? Além do corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu, mas ainda tem todas as almas, né? Eu entendo isso, que tem toda a alma da sensação, razão, índole, da consciência, alma imaginativa, inspirativa e intuitiva. Eu imagino que tudo já venha, né? Mas isso é o imagino, é como eu compreendo. Mais alguma coisa? Continuamos a leitura? Nós estamos na página 78 e é o parágrafo. Se uma pessoa se aproxima atentamente de crianças, pode vivenciar com Rudolf Steiner que algo transparece no olhar da criança, que não entrou na existência pelo nascimento, que permite a profundezas da alma humana se expressarem pelo olhar. Isso é uma verdade, de acordo com Steiner, que acontece no encontro com todas as crianças e também diante da arte pictórica, da qual Rafael era especialmente qualificado. Quem contempla as crianças das pinturas das Madonas de Rafael, nota que dos olhos delas se expressa o divino, o oculto, o sobre-humano, que ainda está ligado à criança nos primeiros tempos após o nascimento. Essa consciência, isto é, a percepção e a veneração diante da pré-natalidade humana, tem uma grande importância para a pedagogia e para a cultura de vida do futuro, para uma civilização que começa a refletir novamente sobre as condições de vida de cada um e da comunidade. Futuramente, é para isso que se deve direcionar a máxima atenção. De certo modo, temos de aprender a escutar no ser humano em crescimento a revelação da esfera anímico-espiritual de como era antes do nascimento ou da concepção. Temos de aprender a enxergar na criança em crescimento a continuidade de sua estada no mundo espiritual. Então, nossa relação com o cerne eterno do ser humano se tornará cada vez menos egoísta. Em suas palestras pedagógicas e de antroposofia geral, Rudolf Steiner enfatizou repetidamente como nos primeiros passos evolutivos da primeira infância, na aquisição da postura ereta e da força do equilíbrio, do andar, falar e pensar, ecoam experiências e processos vitais da alma espiritual humana do período pré-concepcional.
Você viu? Deixa eu ver lá se tem alguma coisa. Não. Bem como naquela relação consigo mesmo e com o mundo, da imitação que está no centro do primeiro setênio de todo o desenvolvimento infantil. Nesse período, as crianças vivem totalmente entregues e confiantes em seu ambiente social. Elas internalizam o que é percebido e o reproduzem criativamente, absorvendo profundamente a essência daquele com quem se deparam, seus gestos e realizações de vida, sua estrutura moral. No entanto, a relação especial que a criança estabelece com o mundo circundante, que nunca mais volta a existir desse modo, de maneira alguma surge após o nascimento do nada, nem é resultado do aprendizado ou da educação. Antes, precede toda a pedagogia e forma sua base, como um eco daquela situação de vida pré-concepcional no mundo espiritual, de seus processos de encontros e relacionamentos intuitivos que precederam a transição da comunidade espiritual para a comunidade terrestre e tornaram essa transição possível. Na verdade, fundamentalmente, a imitação nada mais é do que uma continuidade do que existia de uma forma completamente diferente antes do nascimento ou da concepção no mundo espiritual, onde ocorre a submersão de um ser no outro. Isso se expressa na imitação da criança frente ao seu ambiente humano, como um eco da vivência espiritual. Quando, de maneira bastante sensível, se contempla aqui a vida da criança, ainda se pode ver como nela flui e brilha a vida entre a morte e um novo nascimento. No Natal de 1920, durante a preparação da fundação de sua clínica em Erlenstein, o nascimento do Instituto Clínico Terapêutico, Rudolf Steiner deu a Ita Wegman o seguinte verso: o ser humano é uma ponte entre o que é passado e o existir do futuro. O presente é instante, instante enquanto ponte, espírito que se tornou alma no envoltório de matéria. Isso vem do passado. Alma em invólucros germinais que se tornará espírito. Isso está a caminho do futuro. Percebe algo do futuro através de coisas passadas. Espera por algo por vir, através de algo que já se formou. Assim, alcança o existir no vir a ser. Assim, alcança o que será no que está existindo. Lindo verso, né? Eu podia ler de novo, Eliane? Pode Posso? ler de novo? Pode? Então, ele escreveu para Ita Wegman: o ser humano é uma ponte entre o que é passado e o existir do futuro. O presente é instante, instante enquanto ponte, espírito que se tornou alma no envoltório da matéria. Isso vem do passado. Alma em invólucros germinais que se tornará espírito. Isso está a caminho do futuro. Percebe algo do futuro através de coisas passadas. Espera por algo por vir através de algo que já se formou. Assim alcança o existir no vir a ser. Assim alcança o que será no que está existindo. E aí a gente tem um anexo
que fala sobre a transição da existência anímico-espiritual para a sensorial-física no desenvolvimento do ser humano. Durante o estado de sono, os organismos físico e etérico do ser humano são um mundo externo para a entidade anímico-espiritual. Eles permanecem presentes de modo a sempre poderem se tornar a ferramenta do aspecto anímico-espiritual do ser humano no estado de vigília. No estado de sono, o ser humano leva consigo o desejo por esses dois organismos. Esse desejo está ligado com aquelas forças espirituais do cosmos, que têm sua imagem sensorial nas manifestações da lua. O ser humano somente está sujeito a essas forças lunares devido à sua relação com a entidade terrestre. A contemplação daquele estado em que o ser humano se encontra no mundo puramente espiritual, por certo tempo antes de sua volta à vida na Terra, revela que ali ele não está sujeito às influências dessas forças lunares. Nesse estado, ele não vivencia um organismo humano. Nesse estado, ele não vivencia um organismo humano físico e etérico como pertencente a ele, como é o caso no estado de sono. No entanto, ele vivencia esses organismos de um modo completamente diferente. Ele vivencia seus fundamentos nos mundos cósmicos. Ele vivencia o vir a ser desses organismos a partir do cosmos espiritual. Ele contempla um cosmos espiritual. Esse cosmos espiritual é a parte espiritual do germe do organismo físico terrestre que ele carregará no futuro. Quando nesse contexto se fala de germe, designa-se algo que, de certo modo, se opõe ao que é assim chamado no contexto do mundo físico. Neste, o germe é o pequeno início físico de uma formação em crescimento. A estrutura de força espiritual que o ser humano contempla em sua existência espiritual pré-terrena em conexão com sua existência é grande e contrai-se cada vez mais para finalmente se unir à parte germinal física. Para apresentar essas relações, é preciso servir-se das expressões grande e pequeno. Contudo, é preciso lembrar que a vivência no mundo espiritual é espiritual e que para ela não existe o espaço no qual o acontecimento físico está ocorrendo. As expressões usadas são, portanto, apenas ilustrações do que é vivenciado espiritualmente de forma puramente qualitativa, não espacialmente. Durante sua existência pré-terrena, o ser humano está vivenciando a configuração cósmica, que é o germe espiritual do seu futuro organismo físico. Essa forma espiritual é vivenciada contemplativamente, formando uma unidade com todo o cosmo espiritual, e se revela ao mesmo tempo como o corpo cósmico da própria essência humana. O ser humano sente o cosmo espiritual como constituindo as forças do seu próprio ser. Toda a sua existência consiste em que ele se vivencia nesse cosmos. No entanto, ele não vivencia apenas a si, pois essa existência cósmica não o separa do restante da vida do cosmos, como fará mais tarde o seu organismo físico. Em relação a esta vida, ele está em uma espécie de consciência intuitiva. A vida de outros seres espirituais é, ao mesmo tempo, sua vida.
O ser humano passa sua existência pré-terrena na vivência ativa do germe espiritual do seu futuro organismo físico. Ele mesmo prepara esse organismo no mundo espiritual, atuando sobre o germe espiritual com outros espíritos. Assim como durante a existência terrena, ele tem diante de si um ambiente físico, que se apresenta através de seus sentidos, e é ativo nele. Assim, ele tem diante de si, em sua vivência pré-terrena, em espírito, seu organismo físico em formação. E sua atividade consiste em participar dessa formação, assim como sua atividade no mundo físico consiste em participar da formação das coisas físicas no mundo exterior. No germe espiritual do corpo físico humano, que o homem anímico espiritual vivencia contemplativamente em sua existência pré-terrena, há um verdadeiro universo, não menos variado e multifacetado em si do que o ambiente físico é aos sentidos. Sim, a cognição intuitiva pode afirmar que aquilo que o ser humano traz como seu mundo inconsciente, de maneira comprimida no corpo físico humano, é um universo com o qual o mundo físico nem remotamente consegue se medir em grandiosidade. O ser humano vivencia esse universo de maneira espiritual em seu estado pré-terreno e atua nele. Ele vivencia-o em seu vir a ser, em sua mobilidade, mas preenchido de seres espirituais. Ele tem uma consciência dentro desse mundo. Suas próprias forças estão ligadas com as forças ativas que se manifestam no vir a ser desse universo. O trabalho conjunto das forças cósmicas e espirituais com as suas próprias forças preenche sua consciência. O estado de sono é, em certo sentido, uma imitação dessa atividade, mas este acontece de tal maneira que o organismo físico existe como uma estrutura fechada, isolada da parte anímico-espiritual do ser humano. As forças atuantes que formam o conteúdo da consciência na existência pré-terrena não aparecem à contemplação. É por isso que esse estado ocorre inconscientemente. A gente já leu isso de várias formas, né? Isso que ele está falando aqui. E no sono, a gente vai entrar em contato, então, com toda essa preparação que foi feita por nós e por todos os seres espirituais, a gente vai entrar em contato com isso, né? Só que a gente não tem consciência disso. Esse é o nosso trabalho aqui na Terra. No curso posterior da existência pré-terrena, a vivência conjunta consiste do vir a ser do futuro organismo terrestre tornar-se cada vez mais nebulosa. Eu vou ler outra vez, porque tem um erro aqui, não sei se fui eu ou... No curso posterior da existência pré-terrena, a vivência conjunta consciente do vir a ser do futuro organismo terrestre torna-se cada vez mais nebulosa. Não desaparece completamente a contemplação, mas desvanece. É como se o ser humano se sentisse cada vez mais alienado do seu próprio mundo interior cósmico. Ele se afasta desse mundo. O que antes foi uma vivência conjunta completa com as entidades espirituais do cosmos, apresenta-se agora somente como uma revelação desses seres. Pode-se dizer que antes o ser humano tinha uma vivência intuitiva do mundo espiritual. Agora, esta se transforma em uma vivência inspirativa na qual a essência atua sobre o ser humano de fora, revelando-se.
Com isso, no entanto, surge no interior do ser humano anímico espiritual uma vivência que pode ser caracterizada como carência e o surgimento de ânsia pelo que se perdeu. Quando se usam tais expressões, é no intuito de ilustrar o aspecto suprassensível por meio de condições semelhantes da experiência física. Em um período posterior de sua existência pré-terrena, a alma humana vive nessa carência e ânsia. Ela deixou de ter na consciência uma realidade plena de um mundo espiritual, mediante a vivência conjunta, mas tem um reflexo revelado, por assim dizer, com menor intensidade da existência. Agora, a alma humana está madura para vivenciar conjuntamente as forças espirituais lunares que anteriormente estavam fora do seu âmbito de existência. Assim, ela adquire uma existência pela qual se separa com autonomia dos outros seres espirituais com os quais viveu anteriormente. Pode-se dizer, antes sua vivência era permeada por espírito, permeada por Deus. Depois, sente-se como uma essência anímica própria. E o cosmo é vivenciado como um mundo exterior. Embora a vivência conjunta com essa revelação do cosmos ainda seja muito intensa nos estágios iniciais e apenas gradualmente se mostre mais nebulosa. Nessa vivência, portanto, o ser humano passa de uma existência sentida como realidade e saturada de espírito para uma outra em que se defronta com um cosmo espiritual revelado. O primeiro estágio da vivência é a realidade do que mais tarde aparece na existência terrena como uma disposição anímica religiosa para a representação mental e o sentimento. O segundo estágio é a realidade do que, quando é descrito, resulta em uma verdadeira cosmologia, pois contempla-se a organização física do ser humano também em sua condição germinal cósmica, sem a qual não pode ser entendida. Posteriormente, o ser humano perde a contemplação do cosmo espiritual. Este se obscurece diante do olho espiritual. Em contrapartida, a vivência da interioridade da alma, que se relaciona com as forças espirituais lunares, se torna cada vez mais intensa, e a alma humana torna-se madura para receber de fora o que antes ela vivenciou no íntimo. A atividade espiritual do vir a ser do organismo físico, que antes o ser humano vivenciou conscientemente, escapa a seus órgãos anímicos. Ela passa para a atividade física, que na existência terrena se realiza no desenvolvimento da reprodução. O que foi vivenciado anteriormente pela alma humana passa para esse desenvolvimento da reprodução, para nela atuar como forças orientadoras. Então, por algum tempo, a alma terá uma existência no mundo espiritual, no qual não participa mais da formação do organismo humano físico. Nesse estágio, ela amadurece para, no âmbito etérico do cosmos, satisfazer o que nela é carência e ânsia. Ela atrai o éter cósmico para si. E no sentido das disposições que ficaram conservadas no trabalho conjunto no universo humano, ela forma seu organismo etérico. É desse modo que o ser humano se adapta ao seu organismo etérico, antes de seu organismo físico recebê-lo na existência terrena.
Os processos que ocorrem no âmbito da existência terrena após a concepção consumada, a parte do curso dos últimos estágios da vida pré-terrena da alma humana, levaram à formação do organismo físico até a formação do folheto germinativo físico. A alma humana, que nesse ínterim se integrou em seu organismo etérico, pode ligar-se ao folheto germinativo. Ela se une ao mesmo pela força continuada da ânsia e o ser humano começa sua existência física terrena. A vivência da alma durante a incorporação do organismo etérico em si, em outras palavras, o acréscimo desse organismo proveniente do éter cósmico, é uma vivência estranha à vida terrestre, pois se passa sem o organismo físico. Este, porém, é o objeto ansiado. O que surge na vivência da criança muito pequena é uma lembrança inconsciente dessa vivência. Trata-se, porém, de uma lembrança ativa, um trabalho inconsciente no organismo físico, que antes era mundo interior anímico e que agora é dado como algo exterior à alma humana. A atividade formadora que o ser humano realiza inconscientemente em seu próprio organismo, sob a forma de crescimento, é a manifestação dessa lembrança ativa. Terminamos esse capítulo tão simples. Então, O livro, né, no meu. acabou o livro no meu também. É. Acabou. Deu para entender esse capítulo? Deu? Muitos detalhes. Para mim ficou bem Então, complexo, ficou etérico, assim. é bem complexo mesmo. Então, o que ele está falando, de alguma forma, bem simplesmente, é que ele começou a falar do sono, né? Então ele vai falando aqui do sono, que quando a gente dorme, a gente realmente se encontra com esse mundo espiritual, esse mundo que participou da nossa, da formação do nosso mundo aqui na Terra, desse do nosso corpo físico com todos os envoltórios aqui na Terra. E de alguma forma isso fica na inconsciência, e que a gente tem aos poucos que ir desvelando isso. Daí a importância do sono, do preparo do sono, a importância do acordar, que a gente já viu isso. E aonde que está essa inconsciência? Está onde? Que ele fala aqui. Essa inconsciência no nosso organismo está nessa esfera lunar, que a gente pode dizer que são os órgãos reprodutores. Ou seja, está no nosso sistema metabólico. Tudo que está no nosso sistema metabólico é a nossa inconsciência, é aquilo que a gente precisa trazer à tona, né? Então, de outra forma, ele está dizendo que esse nosso eu invisível, né? Que é esse eu que a gente vai perdendo, vai obscurecendo essa imagem a partir do momento que a gente nasce, que a gente entra nesse estado de sonho que ele fala, no estado onírico. Este eu que nos acompanha de fora, né, que não encarnou e que nos acompanha de fora durante a nossa vida toda, está na inconsciência, no nosso sistema metabólico. Porque consciência está no sistema neurosensorial.
Sistema rítmico, esse semiconsciente, estado de sonho. Vigília, sonho e sono. Sono está no sistema metabólico, que é totalmente inconsciente. Ninguém sabe o que está acontecendo lá. Então, toda essa memória, vamos dizer assim, está nesse lugar. Ou seja, agora eu vou falar outra coisa. O nosso eu está no sistema metabólico. O eu inconsciente está no sistema metabólico. Ô, Cris, ajuda. É isso, e é bonito porque, assim, o que é espiritual nós captamos pelo estar acordado, né? Pelo sistema neurosensorial. E o que nós precisamos trabalhar, né? Tá aqui nesse inconsciente que eu imagino esteja sempre em movimento, né? Tudo ali em movimento. Só que a gente não sabe como isso acontece. E o nosso trabalho é juntar isso, né? O que está aqui com o que está no metabólico e trazer aqui para o centro, por sentimento em tudo, né? Por isso que ele fala, nós temos que pensar, não, nós temos que agir com um pensar que sente. É. Ou aquela questão, né? Aquecer o nosso pensar e iluminar, né? Que é da cabeça, o nosso agir. Eu fico aqui sempre imaginando que tudo isso se dá de uma forma dinâmica, né? Não é isso e ou aquilo, né? Não é ou metabólico ou não, é tudo acontecendo Ao e mesmo- aí eu ao mesmo tempo, né? E eu fico imaginando assim nesse cosmos a assim, né, toda a vida que habita, a vida que eu vejo e aquela que eu não vejo, que está se movimentando para vir, né? Como diz na música do Milton Nascimento, encontra, como é que é? Enfim, encontros e despedidas, né? Quer dizer, o mesmo trem que chega é também o trem da partida, né? Então, é. E aquela imagem também que eu gosto bastante, que é aquela, a lemniscata, né? Que é o 8, onde tudo Uhum, está dentro, está fora, em cima, o que está em cima está embaixo, o que está à direita está à esquerda, sempre nesse fluxo, né? No fluxo da vida. Por uhum. isso que quando a importância do sono, porque quando a gente acorda, a gente pode se ligar nas inspirações que vêm da noite. Isso E aí a higiene do sono, né, cada vez mais importante. Tu tinhas falado ali do preparo para o sono. Muito desafiador hoje em dia, né? muito desafiador, imagina. O que mais a gente ouve é a dificuldade de sono. A insônia, todo mundo hoje sofre de um grau de insônia, do mais simples ao mais complicado, né? Então, e o Steiner previu isso lá atrás, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente refletir e eu acho que eu vou parar o compartilhamento, né, Cris? Terminamos o livro E Natalidade agora. Uhum.